Olá, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Aqui estamos para reflexionarmos sobre as lições do Evangelho de Jesus. Vamos primeiramente nos elevar em oração, rogando ao Pai de amor, ao Senhor do Universo, que nos envolva em fluidos de paz, de serenidade, nos intuindo para as melhores palavras, e que o plano espiritual possa abrir os nossos canais de entendimento para compreendermos as lições divinas e para que possamos fortalecer o nosso desejo de praticá-las. Sempre era ao entardecer, quando os últimos raios do sol douravam a natureza, que Jesus subia ao monte e derramava todo o seu amor em palavras sobre as criaturas sofredoras que ali estavam para ouvi-lo. Era o crepúsculo e as pessoas, terminando as suas atividades, conseguiam chegar à proximidade e ouvir o Filho de Deus falar. Vinham de toda parte, eram crianças mirradas, mulheres doentes, homens enfraquecidos, velhinhos, paralíticos, cegos, todos os que viviam em aflição, os atormentados, que vinham para ouvir as palavras consoladoras e alentadoras do Mestre Jesus. São as bem-aventuranças. É o Sermão da Montanha, ou como conhecido, o Sermão do Monte, onde Jesus deixa lindíssimos ensinamentos para todos nós. Hoje vamos estudar Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. É o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 6. Então Jesus nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, felizes os pobres de espíritos. Quem são eles, os pobres de espíritos? Na conotação de Jesus, diferente da nossa, os pobres de espíritos são os que têm pobreza de orgulho e pretensão. São os humildes. Jesus então se refere a pobres de espíritos, aos humildes. Então, os humildes é que receberão o reino de Deus. Sempre lembrando que o reino de Deus, o reino dos céus, não é um lugar geográfico, e sim um estado de alma, porque o reino de Deus é toda a criação, e quando nós conseguimos aurir, interiorizar toda essa beleza, essa pureza, nós sentimos a serenidade, a plenitude. Então, conquistar o reino de Deus, que é um trabalho individual, é nós nos sentirmos plenos, com muita paz, com alegria, com felicidade. Então, bem-aventurados os humildes, porque eles sim receberão o reino de Deus. E quem são os humildes? Será que os humildes são os pobres? A condição financeira difícil? Não, não são. Não depende da condição financeira, porque há pobres com dificuldades financeiras que carregam orgulho no coração. Então, não é uma condição material, porque há ricos também que podem ter orgulho, mas que também são humildes de coração. Será que ser humilde é ser subserviente, né? Abaixar a cabeça, aceitar tudo, todas as propostas, sejam elas quais forem, sem recusar nenhuma? Será que isso é ser humilde? Não. Não devemos, aliás, aceitar coisas que vão contra os nossos princípios morais. Não é uma postura física a humildade, nem tampouco andar com roupas simples ou mesmo até com andrajos. Isso não é ser humilde. Humildade é uma qualidade do coração, é uma postura espiritual. Ser humilde é quando nós reconhecemos a grandiosidade da criação divina, desse imenso universo criado por Deus, incompreensível ainda a nossa pequenez. É quando reconhecemos que somos pequenos, que somos imperfeitos, que há muito trabalho ainda a ser realizado dentro de nós,
para que possamos ser cada vez melhores. Então, é reconhecer que precisamos mudar, que erramos, que precisamos nos reeducar. Precisamos trabalhar a humildade, especialmente quando a dor bate à nossa porta, quando enfrentamos as dificuldades da vida, aqueles empecilhos, aquelas travessas grandes na nossa passagem. Aí precisamos ter humildade, porque o orgulhoso diz: por que comigo? Eu não mereço. Eu não mereço estar passando por tal situação. Isso é pretensão, é orgulho, achar-se melhor do que todos os outros. Nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações, e aqui há dificuldades. Passamos por provas e passamos por expiações, que são lições para que se dê a nossa reeducação. São oportunidades educativas e não punição. Então, todos nós somos imperfeitos e precisamos dessas oportunidades educativas para aprendermos, crescermos, nos redimirmos perante Deus. Então, nós merecemos tudo aquilo porque passamos. A justiça divina é perfeita. Deus não se engana. Nós nos enganamos. Deus não se engana. Então, achar que somos não merecedores é presunção. Temos aí mais uma falta de virtude, né? O orgulho, achando que somos melhores do que os outros. Não precisamos passar por tais dificuldades. E precisamos, porque as dificuldades é que nos fortalecem, que nos trazem a compreensão, o entendimento, que nos habilitam a maiores enfrentamentos. Então temos que ter humildade, fé e coragem diante dos problemas, e aí então seremos vitoriosos. Porque se sentirmos orgulhos e acharmos que não merecemos, aí sim estamos demonstrando a nossa inferioridade. Está faltando a humildade. Então é preciso humildade na vida, reconhecendo-nos pequeninos ainda e com necessidade de crescimento constante. E Jesus vai passando grandes lições. Uma delas, alguém lhe pergunta: quem é o maior no reino de Deus? E Jesus então pega uma criança, coloca em seu colo e dá a seguinte resposta: todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, este será o maior no reino de Deus. Então ele compara a condição de humildade à condição da infância. Né? Um espírito reencarnante ainda não assumiu plenamente a sua personalidade. Isso vai acontecendo ao longo do seu crescimento. Lá pela adolescência que ele se demonstra como ele é, esse espírito reencarnante. Mas na infância, ele está esquecido de seu passado, ele está com um cérebro novo e ele ainda não está plenamente um ser íntegro como ele é. Então a criança se apresenta sem malícia. Criança não tem malícia, criança não quer privilégios, criança não tem preconceitos, né? Eles às vezes se desentendem entre si, mas no instante seguinte estão novamente juntos brincando. Então esse comportamento de menino, de pureza, de inocência é que devemos ter. É isso que Jesus nos aconselha, a sermos como criança, sem essa malícia. Então, é uma lição que Jesus passa ensinando-nos a humildade, a pobreza de espírito, como ele mesmo classifica. Segue, existe uma outra passagem, essa passagem está em Mateus capítulo 18, versículo 1-5. Existe uma outra passagem que também ele vem nos ensinar, que está em Mateus capítulo 20 e 28. Jesus tinha lá os seus discípulos, né? Um grupo grande de discípulos. E entre eles havia dois que eram seus primos, João e Tiago, que eram filhos de Zebedeu e Salomé. Salomé era a irmã de Maria. Então, esses dois jovens eram primos de Jesus. E certa vez, então, a mãe, né, Salomé, a mãe desses dois, chega-se até Jesus e ele pergunta: o que quer, mulher? O que você quer? E ela diz: eu quero que no reino de Deus os meus filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda.
Jesus então diz: será que eles sorverão o mesmo cálice que eu? É uma menção ao cálice da amargura, porque Jesus viria a passar desapontado com a traição dos homens. E ele então reconhece que eles passariam sim, porque todos os cristãos foram muito perseguidos. Após a morte, a desencarnação de Jesus, eles eram cruelmente perseguidos. Eles tinham que fazer seus encontros para os estudos dos ensinamentos de Jesus nas catacumbas, escondidos lá entre os cadáveres enterrados ali. Então também sorveriam esse cálice, mas Jesus diz mais. Ele completa dizendo assim a Salomé: não será assim vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse será o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Então ele faz a colocação de que ali ela pediu um privilégio aos seus filhos. É natural as mães quererem o melhor para seus filhos, é natural, mas esse melhor terá que vir através do esforço de cada um. Do esforço individual, nós que fazemos as conquistas do melhor para nós mesmos. E ela então queria que eles fossem privilegiados, sentando-se nos melhores lugares, né? À direita e à esquerda de Jesus. Jesus era um espírito puro. E ele então dá essa lição. É preciso, sim, podemos fazer essas conquistas, mas nós precisamos primeiro servir o nosso próximo. Não é através de privilégios. Quantos de nós que buscamos privilégio, né? Às vezes a pessoa quer um emprego, ela se utiliza da amizade que tem com o chefe, com o patrão, com o dono da empresa, do parentesco, e não pelos próprios méritos. E é pelos méritos que Jesus vem falar, pelos méritos que nós vamos conquistar os melhores lugares, sendo humildes, não buscando privilégios, trabalhando em torno de servirmos o nosso próximo, não de sermos servidos, de sermos aqueles que se consideram os melhores. Seremos os melhores pela nossa luta, pelo nosso trabalho, pelo bem que faremos ao nosso próximo, pela humildade que trouxermos nos nossos corações. Jesus segue e passa mais uma lição quando então ele vai à casa de um fariseu. Essas lições, essas máximas se encontram neste capítulo do Evangelho para ilustrar esse ensinamento da humildade. Ele vai então à casa de um fariseu e essa passagem se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 1, 7 e 11. Jesus então vai a um jantar. Ele foi convidado também. E ele chega lá e ele observa todos que ali chegavam. Eles iam chegando e iam ocupando os primeiros lugares, os melhores lugares à mesa. E Jesus observa isso. Então, ele faz a seguinte observação, passando um ensinamento. Ele diz o seguinte: olha, vocês quando chegarem a um lugar, não se assentem nos melhores lugares, porque às vezes esses lugares estão reservados para autoridades, para pessoas mais importantes que vocês. E aí vocês vão ser convidados a se retirarem desse lugar. Passarão pela vergonha de se retirarem pelo lugar para darem lugar aos outros, aos convidados ilustres. Então é melhor sentarem-se ao fundo. É melhor esperarem, porque talvez sejam até vocês convidados, considerados ilustres personagens, ilustres convidados, serão convidados a sentarem nos melhores lugares. E aí então sim que será uma glória. Não passarão pela vergonha. E ele termina dizendo: porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então ele dá aí uma lição de humildade para a pessoa não achar-se melhor e procurar a posição melhor, porque ela poderá não ser considerada melhor e passará então pela vergonha de ser convidada a se retirar. E isso se dá também no reino da espiritualidade, né? Muitos de nós encarnamos com projetos, os projetos são muito bem trabalhados, né? São elaborados o projeto porque vamos vivenciar mais uma experiência, mais uma existência. Nós não somos convidados
e jogados para uma nova encarnação. São estudadas as nossas tendências, as nossas necessidades de renovação, as pessoas com quem conviverão conosco. Nós estamos colocados num lugar certíssimo, aquele de que precisamos. Conviver com aquelas pessoas de que precisamos, porque precisamos trabalhar relacionamentos. Estamos no lugar certo. E às vezes então chegamos com certos atributos a pessoas que possuem o poder, outras o dinheiro, a linhagem. Era muito importante antigamente a família de origem, a beleza, o dinheiro, o poder e a linhagem. E isso aos olhos dos homens pode parecer muito importante, mas isso é uma oportunidade que é dada às criaturas. Os homens olham como privilégio às vezes. E é uma oportunidade que é dada, que deve ser bem utilizada, não com orgulho, porque essas qualificações que são importantes ao mundo dos homens podem não valer nada no mundo dos espíritos. Quando desencarnam, nada levaremos que não seja a nossa bagagem espiritual, que não sejam as nossas atividades laborais em benefício ao nosso próximo. Todo o resto ficará, né? Aqueles bens, aquele tesouro que a traça corrói, ficará. Então, a pessoa no plano espiritual que não levou esses atributos visto como glória no mundo dos homens, vai ficar muito desapontada e vai ser considerada pequenina, estará bem pequenino no reino espiritual. E às vezes o outro que era tão simplesinho, anônimo, que nada disso possuía, estará em glória no plano espiritual. Então, esses atributos são oportunidades que precisam ser utilizadas em benefício do próximo e como consequência em benefício de cada um. Se esses que têm esses atributos usarem bem esses atributos, auxiliando, sem humilhar as criaturas que não possuem esses atributos temporariamente, e esses sim, levarão consigo os bens espirituais que conquistaram através das suas atitudes. Então, a doutrina espírita nos alerta a respeito disso, das oportunidades que devemos aproveitar em benefício do nosso crescimento moral e espiritual. São ganhos que poderemos ter utilizando para o bem, porque todo erro aqui cometido deverá ser depois corrigido. Nós somos responsáveis pelo nosso comportamento, nós somos responsáveis pelas dores porque passamos, porque Deus é justo e a causa do nosso sofrimento é justa. Então, se tivermos um orgulho, nós nasceremos em condições de criaturas que serão humilhadas, porque usamos a nossa posição e desenvolvemos um orgulho exasperado. Então, este terá depois que renascer em condições de humildade e de nada valerá no plano espiritual. Então devemos passar pelas nossas trajetórias, sempre observando aquilo que nos é oferecido como oportunidade, não humilhar as criaturas, porque nós somos todos irmãos, somos semelhantes em evolução, somos habitantes do mesmo planeta, tumultuado, vivendo momentos de tumulto, e devemos então valorizar as experiências para que possamos crescer, para o nosso crescimento moral e espiritual, reerguendo as criaturas ao nosso lado, doando o nosso amor, doando a nossa compreensão, não trazendo preconceito, como crianças, né? Não desenvolvendo malícia, sermos simples, como Deus criou a todos nós, criaturas simples, e buscarmos sempre o conhecimento para sairmos da ignorância espiritual. Então, que Jesus nos ajude, nossos amigos espirituais, a compreenderem as lições que nos foram deixadas e que nos ajudem a nós crescermos em espírito. Que para isso viemos. Nós viemos para desenvolver virtudes e precisamos trabalhar com coragem para que essas virtudes cresçam e aumentem nos nossos corações.
Então, vamos agradecer esse tempo que nós dispensamos a essa reflexão e vamos pensar nos nossos amigos espirituais. Vamos encerrar orando primeiramente por nós mesmos. Vamos pedir a Deus que fortaleça em nós a nossa coragem para os enfrentamentos, a nossa coragem para vencermos todos os obstáculos, todas as tentações, porque queremos ser vencedores. Vamos pedir a Jesus que possamos fortalecer em nós a vontade de trilharmos o caminho do bem, a conhecermos o seu Evangelho e a distribuirmos o amor que já temos no nosso coração. E distribuindo amor, nós vamos pensar em vibrarmos pelo nosso próximo, que é uma caridade quando doamos o nosso melhor de nós através da vibração. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, atormentados da alma. Vamos vibrar pela saúde dessas criaturas, pela saúde espiritual, mental e física. Vamos envolvê-los todos em vibrações de saúde. Vamos vibrar pela paz, pelos corações belicosos, pelos atormentados, pelos que sentem vingança e ódio em seus corações. Vamos vibrar paz pelo mundo todo, paz para cada ser vivente nesse universo, nesse país, nesse planeta. Paz, Senhor. Vamos vibrar paz. E vibramos paz pelo planeta, vamos vibrar pela nossa pátria, esse planeta, este país maravilhoso que nos abriga, vamos vibrar por ele. Vamos vibrar crescimento moral pelo Brasil, crescimento material e intelectual. Vamos nesse instante vibrar por alguém que sabemos que está passando pela sua dificuldade, pelo seu sofrimento. Vamos vibrar por essa criatura, levando a ela força e coragem. Vamos vibrar força, coragem, fé. Vamos vibrar, Senhor, por todas as religiões. Vamos vibrar pelo Espiritismo, pela causa espírita que possa ser bem compreendida, estudada, trabalhada e praticada. E assim encerramos o nosso momento, muito agradecidos pela atenção de todos, que possamos voltar posteriormente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, com muito amor. Obrigada.